maravilha, irmãos, poder exaltá-lo, poder louvá-lo com nossos cânticos, com as nossas vozes, com a nossa vida. Amém? É um grande privilégio poder adorar ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz. O Américo falou que esses cânticos é do tempo dele, do nosso tempo, né, Américo? Graças a Deus. Cânticos que ficam aí por muitos e muitos anos, porque eram cânticos que eram feitos para louvar e adorar a Deus, onde a nossa teologia era uma teologia mais cristocêntrica, mais bíblica, onde a nossa disposição era adorar e exaltar o nome de Deus. Então por isso é que fica passando pelos tempos aí. Louvado seja Deus por isso. Muito bom a gente poder estar aqui. Quero ser um pouco mais rápido hoje aqui nessa questão dos avisos. Agradecer a Deus pela vida da dona Angélica, o Boga, a Patrícia, agradecem a igreja, ela está bem. Não foi infectada pelo Covid. Teve um problema renal e pelo que Patrícia e Boga falaram, foi um AVC isquêmico, assim, algo leve, mas que pode ser corrigido com o tempo, tanto esse problema renal quanto esse AVC, uma suspeita de CVC, e na verdade que já é confirmado o AVC. Mas eles estão agradecendo a igreja e continuamos orando para que ela possa sair, né, o mais rápido possível. Amém? Que Deus seja louvado pela vida dos irmãos que estão orando. E Patrícia e Boa, continue, seu Tião, continue contando com a gente aí, tá bom? Graças a Deus a medicação chegou em Moçambique. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que contribuíram financeiramente, contribuíram trabalhando ali, contribuíram orando. Às vezes você não pode contribuir financeiramente, mas você orou. Na próxima você pode contribuir. Então, graças a Deus, é assim que nós agimos e vivemos como igreja. Cada um faz um pouco e o resultado é para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, chegou lá e Eliel já está usufruindo dos medicamentos e graças a Deus por isso. E logo teremos esse novo movimento para poder abençoar os nossos irmãos que estão lá em Moçambique. Amém? Amanhã nós teremos o nosso quadro Minha História, Nossa História, com o Américo, Adriana e Giovana, que vão estar por aí. Vai ser muito bacana, muito legal. Estamos também assim, ansiosos para poder ouvir um pouco da história deles. E com certeza a história vai ser uma história maravilhosa, que vai nos abençoar e que vai acrescentar nas nossas vidas e na história da nossa igreja. Nós amamos vocês, fiquem tranquilos e estamos juntos. Amém? E no sábado, irmãos, a EBD, que tem sido muito boa realmente. Deus seja louvado por isso. Eu acho que é só isso, né? Nós vamos então para a palavra. Eu quero também, entrou uma jovem Bruna, acho que Bruna e família, que Deus abençoe sua vida e a sua família, Bruna. Em nome de Jesus, é uma alegria tê-la conosco, viu? Os demais irmãos estão sempre aí. André, agora tá bom, né? André e Luísa, graças a Deus, que bom que estão aí já engajados, a gente fica feliz com isso também. Irmãos, nós vamos continuar falando, estamos falando nas quartas-feiras, a respeito do Evangelho, que é uma proposta para o radicalismo, mas na perspectiva de Jesus. O que é o radicalismo? Essa proposta de um Evangelho radical, vendo um pouco da vida de Jesus, conhecendo um pouco da maneira como Jesus andava, o que é que o Senhor quer para nós como uma vida radical. Então é a ideia da gente compreender o porquê que o Senhor nos chamou e o para que o Senhor nos chamou. Nós somos salvos, graças a Deus por isso, por conta do sacrifício de Cristo Jesus. Mas nós temos que viver uma vida como pessoas salvas. E a proposta do Evangelho, a proposta da vida do reino é uma vida radical. A ideia de radical é a ideia de essência, de raiz. Então a proposta é como que nós vamos viver fundamentado nos princípios e nos valores de Cristo. Tá? Eu fiquei muito feliz por conta de um irmão que
que chegou para mim e disse: pastor, a instituição, ela não é o problema é como se conduz a instituição. Nós somos da instituição batista, eu sou o pastor Geraldo, eu sou um pastor batista. Eu não sou um pastor da Batista, eu sou um pastor batista, de convicções batistas. A minha linha teológica é fundamentada por conta das convicções de um pensamento batista. Mas eu sou pastor de gente, sou pastor de pessoas. E eu estou numa instituição, e a minha função é fazer com que essa instituição seja uma bênção para o reino de Deus, assim como o meu chamado, o meu ministério, a minha vocação seja uma bênção para o reino de Deus. Seja uma bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é aí que nós vamos ver a diferença entre a instituição e entre a igreja de Cristo, entre o evangelho institucionalizado e o evangelho cristocêntrico. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Que horas são, gente? 8h15. 8h15. Mais cedo. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 8, no meu subtítulo está A Mulher Adúltera. O texto diz o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado pela tua vida maravilhosa, pelos teus ensinos maravilhosos que nos fazem refletir, nos fazem procurar entender, ó Deus, o que é que o Senhor quer de nós, como devemos nos portar como cidadãos do teu reino, como devemos vivenciar esse evangelho, ó Deus, conforme os teus valores e os teus princípios. Nos ensina, meu Deus, em nome de Jesus, a compreender o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, esse texto parece tão simples, mas ele é um tanto quanto complicado, porque na maioria dos manuscritos originais gregos, esse texto não consta. E quando você vai partir para alguns comentários, eles até pulam essa parte por conta de não ter essa referência nos textos mais antigos aqui, nesse local. Alguma coisa é mencionada em outros evangelhos. Mas o fato é que este incidente aconteceu na vida de Jesus. Essa situação, ela aconteceu na vida de Jesus. E se ela aconteceu, é porque algo ele tem a nos ensinar com toda essa situação. A situação de uma mulher que foi pega em flagrante adultério
E aí os escribas e os fariseus, né, eles não se davam até o momento que lhes convinham, né? Eles trouxeram essa mulher à presença de Jesus e eles disseram, olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério e a lei, segundo a lei, nos manda Moisés que devemos apedrejá-la. E aí Jesus estava ali ensinando no templo, as pessoas ali ao lado. Na verdade, eles queriam pegar Jesus, né? Eles queriam acusar Jesus, porque o problema deles era com Jesus. O problema deles não era nem com a mulher. E aí, de uma maneira muito escabrosa, de uma maneira muito suja, muito vil, de uma maneira muito imoral, eles criaram essa situação, expuseram essa mulher ali, diante de Jesus, e queriam que Jesus agisse de uma maneira que ele fosse ou condenado pelo Império Romano, ou condenado por eles, né? Porque ele estava em território romano, então se tivesse que exercer algum juízo de morte, era o Império Romano que deveria decretar. Então, se Jesus mandasse, eles iam acusar Jesus de estar usurpando do direito e estar agindo em nome do Império Romano, acusações levianas. E por outro lado, se eles dissessem que não, você está, então não está concordando com a lei de Moisés. Olha só a situação que colocaram Jesus. Jesus estava ali e estava escrevendo na areia. E os irmãos sabem o que ele estava escrevendo na areia, né? Não sabe porque ninguém sabe, ninguém vai saber. Um dia a gente pergunta para ele. O fato não é o que ele estava escrevendo. O fato era a indignação de Jesus diante daquela situação tão complicada, diante de tanta desumanidade, diante de tanta mentira, diante de tanto preconceito, diante de tanta distorção da verdade e vinda justamente da instituição que deveria ali exaltar o nome de Deus, que deveria anunciar as grandezas de Deus, vinda diante de homens que tinham por obrigação falar a verdade, ensinar a verdade, acolher. Então, Jesus, de uma postura maravilhosa, nos ensina como que devemos viver na presença dele e como devemos vivenciar esse evangelho, como devem ser as atitudes radicais que nós temos que ter mediante essa nova forma de vida que foi dada a nós através da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Muito bem, o fato ali, nós aprendemos aqui 3 lições desse texto, muito importante que nós temos que trazer para as nossas vidas e colocar diante do nosso viver diário, ok? Jesus, ele mostra ali para aqueles homens, para aquela mulher e para nós, traz alguns ensinamentos que nós temos que colocar nas nossas vidas para que possamos agradar a Deus, para que possamos viver segundo os seus valores e segundo os seus princípios. Era uma situação, irmãos, ali de mentira, de falsa acusação. Muito bem. Jesus, a primeira lição que que o texto nos ensina e que nós podemos aprender e que eu trago aqui para a minha vida, inspirado na pessoa de Jesus Cristo, no Evangelho cristocêntrico, é que Jesus ele condena aquele sistema religioso vigente. Ele condenou. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Isso, né, é muito claro na sua missão. Mas naquele momento, ele de uma maneira radical, ele condena aquele sistema religioso. Ele condena aquela postura. Aqueles homens estavam mentindo, a lei não dizia isso. Quando nós vamos lá para a lei, em Deuteronômio, capítulo 22, Deuteronômio, capítulo 22, quando fala a respeito das leis da castidade do casamento, a gente tem que entender que aquelas leis eram leis sociais, aquelas leis eram leis para que aquele povo pudesse ter uma direção e um norte. O povo saiu do Egito, o povo vivia como escravo, eles não tinham leis, eles não tinham normas, eles tinham que constituir uma nova sociedade. E essa sociedade tinha que ter regras,
essa sociedade tinha que ter leis. Então Deus deu a Moisés ali, orientou ele algumas leis. Leis a respeito de comércio, leis a respeito de trabalho, leis a respeito da sua convivência social, leis a respeito de propriedade. E Deus deu leis também a respeito de casamento. Aquele povo precisava de ser reeducado na presença do Senhor. E aí a questão do adultério é justamente isso. Quando é pego em adultério, ambos têm que morrer, não somente a mulher, como o homem e também a mulher. E aí a pergunta é, cadê o homem que estava em adultério ou a mulher estava adulterando sozinha? Não tinha como, tinha que ter alguém ali. Então eles já estavam ali manipulando a situação. Uma outra coisa é que é o seguinte, depois vocês podem ler lá do capítulo 22 de Deuteronômio, a partir do verso 22, a pena de morte nem sempre era o apedrejamento. O apedrejamento ele se dava numa situação específica, quando havia por parte da moça, quando ela mentindo, simulava um estupro, simulava um adultério, uma violência sexual, ok? E aí, lá no versículo 24, 23, diz assim, de Deuteronômio 22. Se houver moça virgem desposada, e um homem achar na cidade se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejarei, até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, não pediu socorro. E o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada, e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Ela foi estuprada, ele é que tem que morrer. A moça não farás nada. Ela não tem culpa de morte. Ok? No versículo 22 diz assim, se um homem for achado deitado com a mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou e a mulher, assim eliminarás o mal de ti. E a moça, olha só no versículo 24, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejarei. E a moça, porque não gritou, e o homem, porque a humilhou do seu próximo, assim eliminarás o meio de ti. Então, se a mulher, ela teve uma relação que ela consentiu, né? E depois ela vem dizendo, eu fui violentada, por que você não gritou? Por que você não chamou por socorro se você estava na cidade e tinha muita gente próxima? Você está mentindo, então havia o apedrejamento. Se ela estivesse no campo e ela, uma moça virgem, e aí gritou e ninguém conseguiu ouvi-la, então o rapaz, ou a pessoa, o homem, ele era apedrejado. Então nesse caso havia o apedrejamento. Então eles queriam o quê? Acusar, pegar Jesus numa situação mentirosa. Então Jesus, entendendo a atitude deles e o coração deles, Jesus condena aqueles homens que representavam aquele sistema religioso e, na verdade, toda aquela religiosidade. Agora, o fato é, por que condena? Porque era um sistema egoísta. Porque era um sistema que buscava os seus interesses para manter o poder e para se manter no poder. Igreja não é local de disputas e de briga por poder. O único poder que tem que ser vigente na igreja de Cristo Jesus é o poder de Deus, que é derramado nos nossos corações, que nos conduz, que deve conduzir a igreja de Cristo Jesus. Então Jesus condena todo tipo de sistema egoísta que busca interesses próprios. Não é cabível no reino de Deus, não tem nada a ver com o evangelho de Cristo Jesus, com o evangelho cristocêntrico. Aquele sistema também era extremamente impessoal, sem afeição, sem misericórdia, desprovido de toda humanidade. Se aquela mulher ela tinha direito a falar, ela tinha direito a explicar o que estava acontecendo, ela tinha direito a ser ouvida, e aqueles homens, de uma maneira inescrupulosa, extremamente com intenções pessoais, com intenções egoístas, expôs aquela mulher, e Jesus disse, olha, isso não faz parte do meu reino, isso não vem do meu Pai, isso não faz parte de uma igreja, de uma religiosidade que agrada a Deus. Uma outra situação também que Jesus condena aquele sistema religioso, e qualquer sistema religioso, inclusive hoje,
a condição de não considerar a pessoa de Jesus Cristo. Aqueles homens sabiam quem era Jesus Cristo. Aqueles homens já tinham tido prova dos milagres, dos ensinamentos, da bondade, da misericórdia e do amor e dos ensinos de Jesus. E aquelas pessoas não consideravam isso por quê? Porque a instituição deles era mais importante do que os ensinos e os mandamentos de Jesus Cristo. Então Jesus condenou aquela instituição por conta disso. E também Jesus condenou aquela instituição porque queriam usar a Jesus para atingir os seus objetivos institucionais mais egoístas. Eles queriam manter a instituição. Eles queriam manter a pose, eles queriam manter aquele sistema pútrefo, mentiroso, ainda vivendo, mesmo que fosse humilhando as pessoas, destratando as pessoas. E eles queriam usar Jesus para isso. Então Jesus reprovou, Jesus condenou. É por isso que o Evangelho de Jesus é essa proposta radical de viver segundo os preceitos e os valores de Cristo, mesmo na instituição. Toda instituição que é egoísta, toda instituição que busca os seus interesses próprios, toda instituição que quer se manter por manter e manter o poder para poder dominar e oprimir, Jesus, ele condena e ele reprime. Toda instituição que é impessoal, que não vê o outro, a aflição, a necessidade do outro, que não age com misericórdia, que é desprovido de humanidade, Jesus reprova. Toda instituição que não considera a pessoa de Jesus Cristo, que não tem os seus ensinos e a sua pessoa como regra de fé e de conduta, ele reprova. E toda instituição que quer usar o nome de Jesus para poder atingir os seus objetivos institucionais, né, os seus objetivos financeiros, os seus objetivos de status, Jesus reprova. Tome cuidado. Vamos tomar cuidado, a igreja não pertence a nós, a igreja pertence ao Senhor Jesus. Vamos tomar cuidado, porque a instituição tem que servir ao Senhor Jesus e aos propósitos de Jesus. Vamos tomar cuidado, porque a instituição tem que ser canal de bênção na vida das pessoas, não local para humilhar, não local para poder manipular, não local para poder expor as pessoas, mas para poder levantar pessoas e ajudar pessoas. A segunda lição que nós aprendemos, essa primeira lição você pode ver lá nos versículos de 1 a 5, ok? Sobre Jesus condenando o sistema religioso. A segunda lição que esse texto mostra para nós, e aí nós vemos a radicalidade do Evangelho, está lá do versículo 6 ao 9. Que diz assim: isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como se insistisse na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela consciência, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Eu fico visualizando esta cena na minha mente. Eu fico vendo Jesus olhando para aquelas pessoas e dizendo: hipócritas. Hipócritas. Como vocês são hipócritas. Quem vocês pensam que vocês são? Qual é a diferença de vocês para essa mulher adúltera? Vocês se acham melhores do que essa mulher que foi pega em flagrante adultério? Que vocês não perguntaram o porquê? Nada justifica os erros e os pecados, mas as pessoas, elas têm o direito de serem ouvidas e elas têm o direito de ter oportunidade de mudar a história das suas vidas. Assim foi comigo. Se Deus não tivesse misericórdia de mim, não tivesse de você, aonde estaríamos nós? E muitas vezes, quando nós somos alvos da misericórdia do Senhor, quando somos alcançados pelo Senhor, muitas vezes esquecemos quem nós éramos, como nós vivíamos. Esquecemos a nossa natureza pecaminosa e partimos de pessoas que deveriam ajudar para julgadores, para acusadores. Lá no versículo 15, Jesus diz assim: vocês julgam segundo a carne, segundo os seus intuitos. E Jesus diz: eu a ninguém julgo. Quem somos nós para julgar e condenar pessoas, se aquele que tem todo o poder e autoridade para julgar não faz? Pense nisso. Então a segunda lição
que esse texto nos mostra e que esse evangelho expõe, esclarece é a seguinte: Jesus deixa bem clara a condição do ser humano. É muito clara a condição do ser humano. Desde o mais religioso ao menos religioso. Desde o mais sábio ao menos sábio. Desde o mais jovem ao mais velho. Desde o mais experiente ao menos experiente. Todos nós somos iguais. Todos nós somos miseráveis pecadores. O pastor peca, você peca, os outros pecam. Todos nós estamos diante de Deus nessa condição de miseráveis pecadores. E é a graça, é a misericórdia do Senhor, é a bondade do Senhor que veio nas nossas vidas e que mudou a história das nossas vidas. Mas se todos nós somos pecadores, o que é que muda? O que é que muda então, pastor? É a forma como você pratica o seu pecado. É a forma como eu pratico os meus pecados. É a forma como as pessoas praticam os seus pecados. O pecado daquela mulher era o adultério. Terrível. O pecado daqueles homens era mentira, hipocrisia, falta de humanidade. Para uns o pecado é a fofoca, é a arrogância, é a prepotência, é a maledicência, é o julgar, é o condenar. Para outros o pecado é a falta de misericórdia, a falta de compaixão. Qual é o seu pecado? Qual é o seu pecado? Qual é o meu pecado? No fundo nós somos pecadores, querido, e nós precisamos da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. O ato daquela mulher era o adultério. E quais são os nossos pecados? Quais são as nossas falhas? E aí é que você vê a radicalidade do Evangelho. Ele expressa justamente isso e ele nos mostra quem nós somos. Não somos tão bonzinhos quanto pensamos que somos. Não somos tão especiais quanto pensamos que somos. Não somos tão perfeitos quanto pensamos que somos. Por isso, cuidado quando você for apontar o dedo para o seu irmão, para o pecador, para o miserável, para o alcoólatra, para a prostituta, seja lá para quem for, seja para quem for. Cuidado. Cuidado. Porque você também é tão pecador. E diante de Deus, somos todos iguais. E a misericórdia de Deus, é a graça de Deus que nos fez e nos faz diferente. Nós temos que voltar para Cristo. Nós temos que voltar para a cruz. A igreja precisa de aprender com Jesus. Nós temos viajado por várias e várias teologias. Tem teologia aí, irmão, para você escolher. E infelizmente, muitas das teologias estão caminhando cada vez mais distante de Jesus, da essência e da verdade. Então, a segunda lição que nós aprendemos nesse texto maravilhoso, nesse evangelho radical, é que Jesus deixa bem claro qual é a minha condição, qual é a sua condição. Pecadores que necessitam da graça e da misericórdia de Deus. Amém? E a terceira lição? A terceira lição está lá no versículo 10 e 11, que diz assim: erguendo-se Jesus... Para pensar comigo, irmãos. Erguendo-se Jesus. Erguendo-se o Deus encarnado. Erguendo-se aquele que não tem pecado. Erguendo-se aquele que não cometeu nenhum erro. Erguendo-se aquele que é santo. Erguendo-se aquele que existe antes de tudo existir. Erguendo-se aquele que tem poder para condenar. Erguendo-se aquele que é Deus. Já parou para pensar? Já parou para pensar? Ou você olha o Jesus ainda, aquele coitado? Deus, o Deus encarnado, ele se ergue ali. Eu imagino que, eu fico pensando o que estava passando a cabeça de Jesus, olhando para aqueles homens. Mas ele se ergue ali. E ele não vendo mais ninguém. Cadê aqueles caras? Cadê aqueles santarrões? Cadê aqueles legalistas? Cadê aqueles homens perfeitos? Cadê aqueles homens que adoravam a sua instituição e guardavam as regras e as leis da sua instituição? Espera aí, irmãos. Me empolguei. Eu falo de Jesus, eu fico meio doidão. Fico mesmo. Eu viajo aqui. Cadê eles? Ninguém. Só tinha aquela miserável pecadora adúltera. Jesus olha para aquela mulher e fala: ei, cadê os teus acusadores?
Você imagina a vergonha daquela mulher, a dor daquela mulher, o sofrimento daquela mulher. Certa feita, Jesus ele pega os seus discípulos e ele olha as pessoas ao redor. E ele olha aquelas pessoas com compaixão. E aí as entranhas dele se doem, se movem de dor. Porque ele tinha compaixão, ele tinha amor, ele tinha misericórdia. Qual é o sentimento que eu e você temos pelos pecadores, pelos miseráveis? Qual é o sentimento que eu e você temos pelo irmão que nos ofende, que nos agride muitas vezes, que pisa na bola com a gente? Qual é o sentimento que você tem pelo seu... ninguém te condenou? E respondeu ela, ninguém, Senhor. Ninguém. Então lhe disse Jesus, o Deus encarnado. Então lhe disse Jesus, aquele que não tem pecado. Então lhe disse Jesus, aquele que é santo. Então lhe disse Jesus... Voltou. Voltou? Voltou. Aonde que eu parei? Fala para os irmãos. Peraí. Irmãos, caiu a internet? Aonde que eu parei? Fala aí que eu volto. Onde vocês pararam aí? Volta uns 2 minutinhos. Volta uns 2 minutos. Então tá bom. Então, Jesus olhou para aquela mulher e disse para ela, onde estão os teus acusadores? E aquela mulher, ela disse, Senhor, eu havia dito antes que erguendo-se Jesus, eu não sei se vocês pegaram isso aí, a ideia de erguer-se, né? De se levantar ali, ergueu-se Jesus. E quando a gente pensa nisso, o que você pensa? Você pensa em Jesus, aquele homem que andava na Palestina com na cruz? Ou você consegue visualizar o Deus encarnado, o Deus poderoso? Ou você consegue visualizar aquele que era de eternidade a eternidade, aquele que não tem pecado, aquele que não houve erro nenhum, aquele que é o Deus Todo-Poderoso? É esse homem, é esse Jesus que se levanta e estende as mãos para aquela mulher pecadora e pergunta para ela, mulher, cadê os teus acusadores? Cadê aqueles fariseus? Cadê aqueles legalistas? Cadê aqueles hipócritas religiosos? Aqueles filhos do diabo? Cadê eles? Onde eles estão? E a mulher disse, Senhor, não sei. Onde estão os teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor. E aí o Deus Todo-Poderoso, o Jesus Santo, o que é de eternidade a eternidade, o que tem todo o poder em suas mãos, ou aquele que tudo que foi feito por conta dele, através dele. Ele diz, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. E a terceira lição que nós aprendemos nesse texto é isso. Jesus é o Deus de amor, de graça e de misericórdia. E é também o Deus de disciplina. A ideia de disciplina não é a ideia de acusação, mas é a ideia de querer ajudar, de trazer para o caminho bom, de querer endireitar as veredas, de mostrar verdadeiramente qual é o caminho certo, de caminhar com o aflito, de caminhar com o necessitado. Jesus é o Deus de amor, é o Deus de graça, de misericórdia e de disciplina. Ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Salvar é curar, a ideia de salvar é a ideia de curar, a ideia de dar uma nova vida, uma nova condição. Jesus veio para aquela mulher para poder salvar, não para condená-la, porque condenada ela já estava, sofrendo ela já estava, desesperada ela já estava. Nós não sabemos o porquê aquela mulher estava naquela situação, mas com certeza ela já estava sofrendo. Então Jesus veio para salvá-la. Nós aprendemos também que o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia e a sua salvação ainda estão disponíveis para todos aqueles que querem mudar o curso das suas vidas. Não há ninguém perdido para Deus. Não pode haver para mim como pastor e nem para nós como igreja perdidos, desesperançados. As pessoas, elas têm à disposição ainda Deus, elas têm à disposição a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. E nós, como igreja de Cristo Jesus, vivenciando esse cristianismo, esse evangelho radical que propõe a mudança das pessoas, nós podemos levar essa graça, esse amor e essa misericórdia para as pessoas. Nós aprendemos também que o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia e a sua salvação andam de mãos dadas com a justiça, com a integridade, com a conduta moral adequada. Tanto que Jesus disse o seguinte, vai e não peques mais. Jesus não a chamou de adúltera, Jesus não a chamou de imoral, Jesus não a chamou de prostituta nem de nada. Jesus apenas a ergueu, estendeu as mãos para ela e disse,
vá e não peques mais. Sabe o que isso quer dizer? Que esse evangelho radical, ele exige uma nova mudança de mentalidade. E ele exige uma nova mudança de postura. Quando nós fomos chamados para servir a Deus, nós estamos no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, nós não podemos viver como nós queremos. A velha forma de viver tem que ser deixada de lado. Isso não quer dizer que aquela mulher não pecou, mas Jesus quis dizer, não viva mais essa vida de adultério. E essa é a proposta de Deus para nós. Não viva mais essa vida de vícios. Não viva mais essa vida de imoralidade. Não viva mais essa vida dúbia. Se firme com o Senhor. Você tinha pessoas que te condenavam, tinha pessoas que te execravam. Jesus estendeu as mãos para você, te colocou no seu reino e agora ele diz o seguinte, não viva mais da maneira como você vivia. Eu e você vamos falhar, vamos errar. Eu espero que a cada dia mais a gente fale menos. Mas nós não podemos viver da maneira como nós vivíamos. Não podemos frequentar, muitas vezes, os ambientes que nós frequentávamos e ter as posturas que nós tínhamos. Não podemos pensar da maneira como nós pensávamos. E se estivermos em algum local que seja inadequado, nós temos que ser agentes de graça, de fé, de misericórdia e de amor. O Evangelho é essa proposta de mudança de mentalidade, de postura e de comportamento. E como vamos viver agora? De acordo com os padrões e com os valores estabelecidos por esse Jesus que nos ama, que é misericordioso e que é bondoso. E Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Vamos pedir a Deus que nos dê graça, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos conduza, que a nossa igreja ela ande segundo os princípios e os valores do Senhor Jesus Cristo. Que a instituição batista ali no Colorado esteja para servir a igreja de Jesus e não se apropriar do nome de Jesus para os benefícios próprios, nem aqueles que estão ali dentro. Que possamos ali, como igreja, como cristãos, entender que somos pecadores, não somos melhores do que ninguém, apenas temos pecados diferentes. Mas a misericórdia e o amor do Senhor muda e mudou e vai mudar cada dia mais a história das nossas vidas. Que podemos entender que esse Deus de amor, de graça e de misericórdia é um Deus de integridade, de disciplina e que requer de nós uma vida de acordo com a fé que nós abraçamos, que nós confessamos em nome de Jesus. Que nós possamos viver no Evangelho fundamentado na pessoa desse Deus amoroso, desse Deus gracioso, desse Deus bondoso, desse Deus que quer mudar a história da minha vida e da sua vida, desse Deus que fez a gente enxergar que nós, sem Ele, não somos nada. Mas quando nós nos lançamos nos braços dele, Ele verdadeiramente cuida de nós. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado porque, assim como o Senhor fez com aquela mulher adúltera, o Senhor fez comigo. O Senhor fez com os meus irmãos. O Senhor não nos condenou. O Senhor nos amou. O Senhor estendeu as suas mãos de misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor nos deu uma nova oportunidade. O Senhor nos tirou dos vícios, das misérias, das imoralidades que nos destruía e acabava com as nossas vidas. E o Senhor colocou-nos no seu reino, no reino de amor, de graça e de misericórdia. Que possamos, em nome de Jesus, entender que ainda continuamos, ó Deus, como seres humanos e por conta de sermos humanos, ainda estamos sujeitos, ó Deus, a pecar, a falhar, e que não somos melhores do que os nossos irmãos, e nem os nossos pecados são maiores ou menores do que os pecados cometidos por outros, mas que assim como o Senhor agiu com misericórdia para conosco, que possamos agir com misericórdia para com o nosso próximo. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, como igreja, servir ao Senhor para a glória do Teu nome. Que possamos, como igreja, ser fiel aos Teus mandamentos, aos Teus princípios, aos Teus ensinos. E como igreja, que possamos, em nome de Jesus, sendo líderes ou não, entender que o Senhor, Pai, que o Senhor é que deve ser, ó Deus querido, imitado, seguido, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a viver conforme os Teus valores e conforme os Teus princípios. Eu peço a Tua bênção sobre a vida dos irmãos
que estão nos assistindo, da igreja ali do Colorado e dos demais irmãos que não fazem parte da nossa instituição, mas que fazem parte da mesma igreja que é ali o Colorado, que é a Igreja de Cristo Jesus. Algumas com placas diferentes, mas nós somos da mesma igreja, da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nos ensine a viver para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vocês vão cantar? Sim. Dá uma reforcinha aí de amanhã. Amanhã temos live. Minha história, nossa história. Pô, aparece lá, Eu vou poxa. aparecer, eu vou aparecer. Tá falando. Amanhã tem live. Minha história, nossa história. Com o Américo e a Nana. A Adriana. Glória a Deus, Vamos irmãos. aparecer por lá. Presta um pouquinho. Deus abençoe. Aí é a hora da descontração, mais gostoso ainda, né? Tão boa essas lives. Deus abençoe, irmãos. Vamos na fé. Mas não. Não é esse? Não, é outro. Ô, Gui. Vou dar uma boa noite aqui. Boa noite, irmãos. Fabi. Trono lá. Ô, Marcão. Nós te entronizamos. Ah, é? Deus te abençoe. É no solar. Tom. Abraço, Damião. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã nós nos vemos, então. Vamos aí conversar, ver a história do Américo, da Adri. Casal lindo que a gente ama, muito querido por todos. Tá bom? Vamos preparando aí as nossas perguntas. Inusitadas. Quem sabe já não aproveita essa uma receitinha aí de um cupcake, né? De um brigadeiro. O Marcos mandou um abraço, Marcos da Marina, pra você e pro Pedro. O Gui pro Pedro. Abraço. Deus abençoe. Abraço pra vocês também. Muita saudade, irmão. Muita saudade. Boa noite, Fiquem com irmãos. Deus, Deus, na graça, Sabrina, na paz do Fabi. Senhor Jesus, viu? Amém. Amém. Paz, Deus irmãos. abençoe.